Apocalipse capítulo 2, versículo 24, o Senhor Jesus diz: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Queridos, como nós vimos, o Senhor Jesus, ele primeiro, quando ele manda que João escreva à igreja de Tiatira, ele elogia a igreja pelo seu trabalho, pelos seus esforços, pelo amor que ela tem manifestado, pela fé que ela tem vivido, a paciência que ela tem tido e as obras da igreja que vai aumentando cada vez mais. Mas em seguida o Senhor repreende ao anjo da igreja que tem permitido, que tem tolerado que pregadores de heresias estejam no púlpito, a quem ele simbolicamente chama de Jezabel. E o Senhor repreende ao líder da igreja porque tem permitido, tem tolerado pregadores de heresias, deturpadores da palavra, em cima do púlpito. E o Senhor fala que tem dado tempo para que esses pregadores de heresias, hereges, apóstatas, se arrependam da sua prostituição, mas não têm se arrependido. E o Senhor volta e traz aqui uma repreensão dura de juízo para os pregadores de heresia e para aqueles que seguem a sua doutrina, que seguem as suas práticas. E quando chega no verso de número 24, que é o que nós vamos tratar hoje, o Senhor deixa claro para nós que mesmo no meio daquela apostasia, daquelas heresias que estavam sendo pregadas, porque no momento em que o líder aceitou, mesmo sem concordar, mas tolerou pregadores de heresia em cima do púlpito, os servos do Senhor, ele diz aqui, estavam sendo enganados a praticar obras, a viver uma fé ou viver uma doutrina que não era de fato a verdadeira doutrina do Senhor. Embora havia muitas pessoas sendo enganadas, embora haviam pessoas sendo geradas por essa pregação adulterada, a quem o Senhor chama aqui de filhos, os filhos da Jezabel, os filhos dos falsos profetas, ou seja, aqueles que foram gerados, que estão sendo gerados pela pregação distorcida, aqueles que estão vindo para a igreja, estão indo para a igreja, estão, entre aspas, se convertendo e vindo para a igreja, porém, por meio de uma pregação falsa e deturpada, a quem o Senhor considera aqui eles filho dos falsos profetas. E a esses o Senhor diz claramente que vai dar a eles um juízo, vai enviar sobre eles um juízo, no verso 23, e que ele, o Senhor Jesus, é aquele que sonda as mentes e os corações, e que vai dar a cada um segundo as suas obras. Mas quando chega no verso 24, o Senhor deixa claro que mesmo no meio dessas heresias, dessa apostasia, dessas falsas doutrinas, desse engano que estava operando na igreja de Tiatira, o Senhor deixa claro que há pessoas ali que são fiéis à doutrina dele, que há pessoas ali que, mesmo no meio da apostasia, das heresias, e sendo convidado a seguir as heresias, e vendo as heresias como algo realmente atrativo, como algo prazeroso, como um evangelho legal de se servir, de se seguir, mas eles estavam rejeitando tudo isso para permanecerem sendo fiéis ao Senhor. E aqui, queridos, é o que eu tomo de lição para nós neste dia, que nós temos visto, é notório para nós, nós temos visto tão claramente, tão explicitamente a heresia e a apostasia a qual a igreja evangélica brasileira está mergulhada. Infelizmente, nós não conseguimos ligar a rádio para ouvir uma boa pregação, senão heresias. Não conseguimos ligar a televisão para ouvir uma boa doutrina, senão heresias. As pessoas não conseguem ir a uma igreja, a um culto, a não ser para ouvir heresias. Então,
As pessoas estão encurraladas. E essas heresias que têm tomado conta dos púlpitos do Brasil, do sistema de comunicação brasileiro, ela tem se proliferado de uma forma extraordinária e tem produzido muitos filhos de heresias, muitos frutos das suas heresias. Multidões estão seguindo as suas heresias. Contudo, no meio de todo esse movimento apóstata e herege que o Brasil está, de heresias que o Brasil está vivendo, de multiplicações e proliferação, agora enganchou, não deu para sair, de multiplicação, de um aumento exorbitante, exagerado desses falsos profetas, essa proliferação desses falsos profetas. Com tudo isso, nós podemos ver que há no Brasil um restante que estão no Brasil, como havia um restante que estava em Tiatira, que não seguiam aquela doutrina deturpada. E há um restante de pessoas aqui no Brasil, de pregadores aqui no Brasil, embora, pelo que nós podemos ver e analisar, não são muitos, mas há um restante de pregadores aqui no Brasil, de pastores aqui no Brasil, de igrejas aqui no Brasil e de pessoas aqui no Brasil que não estão seguindo essa doutrina de Satanás, essas profundezas de Satanás, como diz aqui o texto, que não estão aceitando, não estão concordando e muito menos tolerando isso, porque já saíram das denominações, já saíram das congregações, já saíram das igrejas, por assim dizer, porque não toleram mais tanta heresia e falsa doutrina pregada nos púlpitos das igrejas. Já alguns pastores fiéis já disciplinaram e até expulsaram do púlpito das igrejas a qual eles receberam a autoridade do Senhor aqueles que pregavam heresia, aqueles que distorciam a palavra. Então há um restante aqui no Brasil que tem permanecido fiel ao Senhor, tem permanecido íntegro à doutrina santa e verdadeira que o Senhor Jesus pregou, juntamente e os seus apóstolos consequentemente. Então, queridos, a palavra que nós temos da parte do Senhor para vocês, o restante que está em Tiatira, que não tem essa doutrina, para vocês, o restante que está no Brasil que não tem essa doutrina, que vocês permaneçam fiéis ao Senhor. Que custe o que custar, que aconteça o que acontecer, mesmo que as igrejas que vocês dirigem, vocês pastores, servos do Senhor, verdadeiros servos de Deus, mesmo que a igreja que vocês dirigem venham diminuir os discípulos, mesmo que venha diminuir a assistência, mesmo que venha diminuir os recursos, mas o importante que nós vemos aqui nessa carta é que havia um restante de pessoas que estavam zelando pela doutrina. Isso é importante para nós. Isso é importante. Que não nos deixemos persuadir pelo movimento gigantesco que atrai multidões que aí está. Que não nos deixemos persuadir ou seduzir pelo movimento atraente, atrativo e aparentemente prazeroso e de alegrias que esse movimento herege falso, desse falso evangelho que está aí produzindo na vida das pessoas. Que nós não viemos em momento algum que você possa sofrer as perseguições, que você possa suportar as aflições. E se você começar a ser expulso de ambientes, expulso de lugares, rejeitado em lugares, se você começar a ser malquisto por alguns, injuriado por outros, com tudo isso, permaneça fiel ao Senhor. Porque havia um povo que estava sendo fiel a Deus no meio daquela igreja apóstata. Mas ele dá um conselho a esse povo que está sendo fiel a ele. No verso 25, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então o Senhor manda, o que é que eles tinham? A fidelidade. Nós olhamos para o verso 19, é um povo que tinha obra, que tinha amor, que tinha serviço, que tinha fé, que tinha paciência e que tinha obras aumentando.
Então era isso que eles tinham e que deveriam permanecer, que deveriam reter até que o Senhor voltasse, que não podiam abrir mão dessa fidelidade, desse compromisso à palavra do Senhor. Eu sei que é muito triste, amados, quando nós vemos que muitas pessoas que ao ouvir essa palavra verdadeira foram impactadas e vieram congregar e não demoraram muito tempo. Alguns acabaram voltando para as apostasias, outros acabaram desistindo da caminhada, enfim. Eu sei que isso é muito triste, mas nós não podemos mudar a verdade do Evangelho para agradar pessoas. O Senhor nos manda, a igreja do Senhor Jesus, que nos ouve nesse momento. Escute o que o Espírito de Deus está falando. O que você tem, a fidelidade que você tem tido a Deus, o compromisso que você tem tido com a sã doutrina, com a pregação verdadeira e com a conduta de santidade. Guarde isso, retenha isso, até que o Senhor venha. Por que até que o Senhor venha? Porque a glória eterna, a salvação eterna, é para aqueles que perseverarem até o fim, guardando a palavra do Senhor. Ele diz no verso 26: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regirá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. O que ele está dizendo com isso? Está falando aqui da glória que ele vai dar aos santos, do poder e da autoridade que os santos vão exercer no reino celestial, no reino do Senhor. Sim. E que nós vamos reinar com eles, com Jesus Cristo, com nosso Deus e Pai. Mas para isso é preciso nós retermos e guardarmos a fidelidade até o fim. Não podemos ser fiéis somente até a metade do caminho. Ontem nós pregávamos lá na sede e dávamos ali o exemplo de Salomão, por exemplo. Um homem que foi fidelíssimo ao Senhor em tudo o que ele fazia. Porém, e também um homem que recebeu a visitação de Deus por 2 vezes em sonhos. Um homem que foi instruído pelo próprio Davi, o seu pai. Um homem segundo o coração de Deus. Em nenhum outro lugar a Bíblia resiste a um homem segundo o coração de Deus, a não ser Davi. E Salomão recebeu de Deus sabedoria, a qual Deus não deu a nenhum outro homem. Porém, no fim da sua carreira, no fim da sua trajetória terrena como rei e como um ser humano nessa terra, Salomão se deixa persuadir, se deixa seduzir, se deixa levar por propostas amorosas, por propostas aparentemente prazerosas, por propostas que aparentemente pareciam ser boas. E Salomão, no final da sua carreira, acaba apostatando da fé e traindo a confiança do Senhor. E com isso Deus fica totalmente insatisfeito com as obras de Salomão. Então, queridos, para que nós não venhamos cair nesse erro, como Himeneu e Fileto, como resiste o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, que dizem que começaram a pregar heresia dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Para que nós não venhamos cair nesse erro, nesse grande movimento de apostasia. Para que nós venhamos ter garantida a entrada nas mansões eternas, ter garantida a entrada pelos portões de pérola, nas mansões celestiais. É preciso que travemos uma batalha contra todo tipo de tentação ou de força que queira nos levar para longe do Senhor. Como o Senhor diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Então o Senhor diz que é preciso vencer. Quando ele fala que é preciso vencer, ele diz que haverá um confronto. Está falando que haverá uma batalha, haverá uma guerra. E esse confronto, essa batalha, essa guerra, nós travamos todos os dias para permanecermos na presença do Senhor com fidelidade. Seja na questão carnal, para não adulterar, para não se prostituir, para não furtar, não roubar, não ter lucros desonestos.
seja na questão espiritual, para não apostatar, para não se deixar seduzir pelas campanhas, pelas propostas de riqueza que as igrejas oferecem, enfim, seja em que for, a batalha está sendo travada todos os dias, e há uma força que tenta nos fazer desviarmos dessa fé genuína e verdadeira e autêntica que o Senhor Deus nos confiou. Mas o Senhor diz que ao que vencer esta batalha, permanecendo fiel a Ele e guardar até o fim, e o fim ele se refere qual? Até o dia do arrebatamento, ou então até o dia da sua morte. Então é preciso ser fiel ao Senhor todos os dias da nossa vida, até a nossa morte ou até o arrebatamento. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, viver a minha vontade, viver a minha palavra, praticar o que eu mando, o que eu ensino. A minha doutrina, Jesus está dizendo, a doutrina dos apóstolos, o Senhor está dizendo. As minhas obras, que ele se refere, é a doutrina que ele ensinou e que os apóstolos ensinaram. Praticar, viver, ensinar com fidelidade, com idoneidade, com integridade. Ele está dizendo, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então o Senhor garante que, se nós enfrentarmos essa batalha, enfrentarmos esta guerra espiritual que nós travamos todos os dias, que na maioria das vezes se manifesta no âmbito natural, se nós enfrentarmos esta batalha, sim, permanecendo fiéis ao Senhor, independente se virá angústia, se virá a tribulação, a tristeza, a provação, as privações, as percas, mas se vencermos e permanecermos fiéis, guardando a palavra, a doutrina, a fé até o fim, a confiança até o fim, a fidelidade, a santidade até o fim, sim, guardar as obras do Senhor até o fim, Ele garante que nos dará a nossa salvação. Então esse é um alerta do Senhor para nós, amada igreja, que há uma necessidade de perseverança na verdade, que há uma necessidade de perseverança na santidade, que há uma necessidade de perseverança no temor, na obediência, na submissão e na sujeição ao nosso Senhor e à sua santa palavra. Há uma necessidade. Não podemos parar no meio da caminhada. Você caminhou tão bem até agora, porque agora você vai apostatar e ir para as heresias? Porque agora você vai negar o Senhor que te resgatou, seguindo falsos profetas e falsos ensinos? É preferível, querido, que você não congregue em nenhuma igreja, se você não está encontrando a igreja verdadeira do reino de Deus aí na sua cidade, ou mesmo próximo da sua cidade. É preferível que você não congregue em nenhum ministério, porém permaneça fiel ao Senhor. Claro, quando eu me refiro de você não congregar em nenhum ministério, eu me refiro na dificuldade que alguns estão tendo de não estar encontrando o ministério na sua cidade ou mesmo na região metropolitana. Mas se você encontrar um ministério na sua cidade ou na região metropolitana que pregue este evangelho do reino, como disse o Senhor Jesus, você deve se unir a essa igreja, a esses santos, a essas pessoas, para juntos trabalhar e produzir para o reino e avançar o reino do Senhor. Mas o Senhor dá-nos esse alerta, porque alguns que me ouvem agora, um dia andaram na fidelidade, mas hoje não estão mais. Um dia andaram na presença do Senhor, mas hoje não estão mais. Um dia viveram para a glória de Deus, serviram ao Senhor, andaram na verdade, pregaram a verdade e viveram a verdade, mas hoje não estão mais. Por quê? Não venceram a batalha, se deixaram derrotar, se deixaram vencer e não guardaram, não reteram até o fim as obras do Senhor, aquilo que o Senhor lhe tinha confiado, a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra, os verdadeiros ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Alguns se deixaram vencer. Nós olhamos hoje para a igreja evangélica brasileira e é uma tristeza, irmão. Nós vemos igrejas centenárias que um dia tiveram na verdade e hoje estão tão longe dela quanto qualquer incrédulo.
Igrejas, sim, de décadas, atuando aqui no Brasil com verdade, com sinceridade, mas que apostataram, estão tão longe da verdade quanto qualquer pessoa do mundo ou qualquer outra religião. Então nós temos que lutar, porque há uma batalha violenta. Eu tenho visto com os meus olhos homens que eram homens pregadores da verdade, que simplesmente foram vencidos pelas heresias e hoje estão na apostasia. Eu tenho visto com os meus próprios olhos e ouvido com os meus próprios ouvidos igrejas que eram fidelíssimas ao Senhor e que hoje apostataram e mergulharam num mundo de heresias e apostasia e de entretenimentos e movimentos carnais e estratégias mundanas para atrair pessoas e fazerem crescer suas denominações. Nós temos visto o quanto essa batalha é violenta, o quanto ela é dura, o quanto ela é reninha, mas Deus nos deu poder para vencê-las, porque maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, que você possa lutar, que você possa vencer, que você possa se erguer, se levantar. E você, líder, dirigente, anjo de igreja, se você foi um que foi vencido, se você foi um que foi derrotado pela apostasia, hoje está mergulhado na apostasia, levante, dê a volta por cima. O Senhor ainda pode estender, o Senhor ainda estende a mão te chamando, ainda há oportunidade. Todavia, o Senhor faz esse apelo, esse alerta, traz essa exortação, essa repreensão. Todavia, o Senhor deixa claro no versículo 29: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor finaliza essa carta à igreja de Tiatira com esse alerta e dizendo que essa palavra é para aqueles que têm ouvido para entender, para ouvir. Apenas os que têm ouvidos para ouvir é que vão ouvir e vão entender, vão crer, se converter e serem curados e salvos pelo nosso Senhor. Eu espero que você seja um desses. Que Deus tenha misericórdia de nós.